Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuli. E meu nome é Manu e nós somos professoras de Biologia da Universidade Infantil e Colégio de Curso Performance. E a gente está aqui para falar um pouquinho da importância da biologia, né, Yuli? Tanto para o Enem quanto para os SSA, não é isso? E como a gente sempre fala, né, que independente se a pessoa escolheu o curso de saúde ou não, é necessário estudar alguns temas que, mesmo sendo da área, mas é preciso que a qualquer acerto, né, já levanta a nota. É o diferencial, né? A gente acertar aquilo que não é nossa competência específica, a gente já sai na frente dos outros concorrentes, não é isso? E sabendo que o Enem é uma prova geral, né? Porque sempre quando eu falo em relação ao Enem com meus alunos, eu falo que antes tinha a primeira fase e a segunda fase, mas hoje não, é geral. Então é necessário que a gente estude todas as disciplinas, né? Claro que a gente sempre quer focar a área que a gente quer atuar, mas é necessário estudar tudo, né? Para que a gente se dê bem nessa prova. Até porque é uma prova bem contextualizada, com todas as disciplinas são envolvidas em muitas questões. E muitas vezes a gente não precisa, né, nem a própria questão ela já nos responde. Então, basta a gente ler com cuidado, saber interpretar uma questão é bem importante também. E aí, visualizar bem as figuras, os gráficos, e aí a gente consegue se dar bem nessa prova que é tão concorrida, né? E ela falou de gráfico, né? Às vezes a resposta está no gráfico, só em você saber interpretar o gráfico, você já acerta a questão, né? Então, prestar atenção que tem muita imagem, muitos gráficos, como o Manu falou. Certo? Exatamente. E agora a gente vai dar umas dicas, né, de algumas assuntos específicos que a gente que cai mais, né, nessa prova, que a gente vê ao longo dos anos que mais se repetem aí, né? Eu falo que sempre tem sempre quando eu falo em relação ao Enem, eu falo dos 5 pilares, né? Que é a botânica, a ecologia, a fisiologia humana, a botânica e a zoologia, né? Então vamos destrinchar cada tema aí. Isso aí. E a gente também pode falar um pouquinho da genética, que além de ser um assunto bem importante, que cai no Enem, também foca muito no SSA 3, o pessoal do terceiro ano, né? E essa questão de células-tronco, de novos medicamentos, de novas terapias, também, né? Isso, são assuntos que vêm caindo muito, né? São a parte de biotecnologia que está bem alta, engenharia genética, então isso aí está caindo muitas questões nesse caminho aí, é bem legal. Como também a ecologia, né? A gente tá passando por um momento de mudanças, né? As espécies exóticas, né? Exatamente. E o que causa, né? A gente seria uma espécie que não é daquele lugar, o que causa naquele ambiente, né? O desequilíbrio ambiental. Então isso também cai bastante na parte de ecologia. Os impactos antrópicos, as emissões de gases, né? A gente tá passando por um processo de mudança no nosso planeta e eles gostam muito de focar, né, nessas questões também. As questões atuais, né? Exatamente. Então a gente quer ficar de olho nessa questão do Enem, né? Que também não serve nem só para biologia, né? Mas já até da parte da química também fazem essas questões bem intertextualizadas. Também a parte das interações ecológicas, né? Que caem. Claro que eles focam mais na parte de mudanças climáticas, né? Mas também a gente não deve esquecer a parte de interações ecológicas. Tá? E a parte celular também, né? Que sempre cai questões de célula, os componentes celulares, né? As funções, a questão de DNA, de RNA, que eles gostam bastante também. Então o Enem, ele é uma prova bem mais geral, né? A gente cai um pouquinho de cada coisa. Parte de fisiologia, né? Isso. Estamos nas células, então vamos para a fisiologia. Quais são os sistemas, né, que mais caem? O endócrino, né, que a gente pode encontrar. O digestório também cai bastante. Então, foque nesses sistemas. Sistema circulatório também cai, certo? Também para a parte de botânica, né? A parte de botânica, que a evolução, né? Isso, a evolução dos grupos, né? Dos 4 grupos. Bem interessante isso aí. Que são Briófitas, Gimnospermas e Angiospermas, né? A evolução desses grupos, as diferenças de cada um deles, né? Em relação à fisiologia vegetal. Isso, alguns hormônios, né? Hormônios também caem bastante. Que faz com que essas plantas, né, elas amadureçam mais cedo, ou elas fiquem um pouquinho descansando para germinar um pouquinho depois.
né? E aí a gente também eles gostam também dessa questão de hormonal. E a gente também pode já puxar aí as questões de alguns ciclos biogeoquímicos a partir do ciclo do nitrogênio e do carbono, que são 2 ciclos que mais cai, principalmente do nitrogênio, né? Que ultimamente, nas últimas provas, é o que mais caiu, essa questão da fixação do nitrogênio, né? Através das plantas. Eles gostam bastante. E o último tema, zoologia. Né? Zoologia. A zoologia cai mais a parte de cordados. Isso. Né? A parte das zoonoses, né, em relação às doenças. Sim, algumas doenças, principalmente as arboviroses, né? Que a gente também tem uma crescente de algumas arboviroses. E a gente também precisa ficar ligado nessa questão aí, né? Então foque, né? Só ir na nossa que vocês vão... A questão assim, né? Estudar um pouquinho de tudo, né? Que vai se dar bem. Que vai se dar bem. Agora, lembrando sempre em ler direito, ter paciência, ter calma, porque é uma prova muito longa e que a gente precisa ter atenção, tem que ter, né, um pouquinho também a questão da paciência. E às vezes a pessoa estuda, sabe do conteúdo e se perde na questão, ou por falta de atenção, ou porque já quer tá terminar cansado, logo, tá cansado. Então, assim, por isso que eu sempre falo que um dia antes, tente descansar, né? Tire o celular, não fique no celular, tente descansar. E assim, não vá, porque tem muita gente que antes da prova... Quer estudar, né? Quer estudar, mas vocês já fizeram isso um ano todo. Então, assim, um dia antes, descansem. Exatamente. Né? Para deixar a mente aberta, né? Porque quando for na prova, para ler e ficar tudo certinho. E falando um pouquinho do SSA, o SSA é uma prova mais conceitual, né? E aí a gente ficar um pouquinho mais ligado nessa questão, porque não é tão contextualizada como o Enem, mas ela também gosta, né, mais contextualizada, mais conceitual, né? Ela pede os conceitos reais, não contextualiza tanto quanto o Enem. Porque às vezes o Enem só um gráfico você já consegue responder, mas o SSA não. Tem que saber conteúdo mesmo, é bem conteudista, vamos dizer assim. E se a gente falar um pouquinho do SSA 3, ele foca em três conteúdos, né? Que é genética, evolução e ecologia. Né? Os assuntos são mais divididos, mas também não deixam de ser tão importantes, não é isso? Certo. Pronto, então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E boa prova para vocês, boa sorte, estamos com vocês. Nós estamos torcendo por vocês, tá? Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo.